Quando Zero, Fuku e Hércules pisaram na arena, eles eram dois dos deuses mais hypados no mangá, especialmente no quesito de força, mas com o passar do tempo as coisas mudaram, outros personagens foram aparecendo e hoje existe uma quase que unanimidade que eles são os dois deuses mais fracos do Ragnarok. Discordando ou concordando com essa opinião, ainda assim uma coisa fica em dúvida na mente de muitas pessoas: qual desses dois venceria numa batalha até a morte? O deus indomável de vontade absoluta, o grego Hércules, ou o deus maligno das lendas, o miserável Zero Fuku? É o que veremos no vídeo de hoje. Então já aproveita aí, antes dos nossos lutadores entrarem no ringue, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os seus amigos que também curtem Shumatsu e comenta aí embaixo quem você acha que vai vencer esse duelo fervoroso de deus contra deus. De um lado da arena, o deus que todas as culturas e religiões preveem, o oitavo dos deuses da sorte, que na realidade é apenas um. O ser que se alimenta de miséria está prestes a despejar o seu ódio pela humanidade naquele formidável herói dessa raça. Ascende para a luta nesse combate o deus maligno das lendas do Valhalla, o deus da miséria Zero Fuku. E para bater de frente com a miséria dos homens que corrompeu até mesmo Deus, por que não um Deus incorruptível? Aquele que caminha entre o humano e o divino, verdadeiramente o apóstolo da justiça. Ele tá aqui hoje para trazer a paz a esse espírito atormentado. Ou quem sabe, um julgamento justo. O herói indomável das lendas gregas, o deus Hércules. Nessa batalha poética e destinada, temos o deus que carrega a miséria humana e o deus que carrega a bondade humana frente a frente numa trocação até a morte. Então, sem mais delongas, vamos direto para a análise, começando com o ponto de força. Apesar das aparências, Zero Fuku demonstrou feitos de força bem relevantes, como levantar com relativa facilidade o seu cutelo da miséria gigante, uma arma que deve pesar no mínimo um tantinho razoável. Porém, Hércules é um dos deuses mais proeminentes nesse set, sendo capaz de quebrar tesouros sagrados criados pela luva do Jack com um simples prensar de mão, além de já ter uma denotada força física antes mesmo de se tornar um deus. Então aqui, sem muitas discussões, o ponto de força vai pro Hércules, que abre o placar. Potência de ataque. Esse é um ponto bem interessante e até bem disputado, pois ambos Zero Fuku e Hércules têm ataques bastante ferozes. O Hércules tem, em especial, o seu êxodo hercúleo, onde com o leão de Nemeia ele é capaz de destruir o guarda-chuva divino do Jack, e no seu 12º trabalho ele não só destrói diversos outros divinos do Jack com extrema facilidade, como ele também tem o seu provável golpe mais forte, o Aphelis Heroes, onde ele condensa sua força em um punhozão para atacar o oponente. Quanto ao Zero, os seus ataques já desde o começo da luta são denotados como extremamente poderosos e destrutivos, e seus principais ataques tinham potencial para matar o Buda, como o cutelo gigante, a forma de tempestade, e também o seu ataque final contra o Buda com a última transformação do cutelo. Apesar de tudo isso, nenhum ataque do Zero tem feitos substanciais de destruição relevante e também impacto, apenas promessas do seu potencial mortal e destrutivo, enquanto Hércules, por exemplo, pelo menos tem golpes que se escalam acima do leão de Nemeia e portanto são efetivamente capazes de destruir os itens divinos do Jack e causar bastante dano no humano também. Por isso, apesar de relativamente próximos, o ponto de potência de ataque vai ir para o Hércules. Capacidade destrutiva. Esse é outro confronto nivelado por cima, pois ambos Hércules e Zero têm incríveis demonstrações de um poder destrutivo tremendo. Como comentado anteriormente, os golpes do Zero carregam um enorme poder de fogo. Seus golpes iniciais mesmo já criavam rachaduras pela arena que chegavam até a arquibancada. Isso sem contar, claro, com o cutelo da miséria gigante do Zero, que por si só poderia destruir boa parte da arena. Quanto ao Hércules, os seus ataques normais ou trabalhos mais fracos dele já tinham uma alta capacidade destrutiva. O leão de Nemeia criou uma cratera no chão e mesmo sem trabalho nenhum, apenas pisando forte no chão para pular, o deus grego foi capaz de destruir algumas das ruas de Londres. Porém, é no seu 12º trabalho que o Hércules demonstra uma incrível capacidade de destruição, devastando ruas e ruas de Londres com o vento dos seus golpes e as garras ali que ele aparentemente consegue simular na sua transformação dos Cerberus. Dito isso, quem que vai levar esse ponto? Bom, apesar da grande destruição que o Hércules faz, especialmente no último trabalho dele, eu ainda assim vejo ele ficando abaixo do Zero, um personagem que, como eu falei, com seus golpes iniciais causa destruição unilateral que chega até mesmo à arquibancada dos deuses. Isso era o modo mais fraco do cutelo, porque vale lembrar que o cutelo muda de forma com a miséria do Zero Fuku, e ele só foi ficando cada vez mais forte com o passar da rodada, e portanto também aumentando o seu potencial destrutivo. Por isso o Zero vai pegar o seu primeiro pontinho aqui no ponto de capacidade destrutiva. Velocidade de ataque.
Essa é outra bastante, mas bastante difícil, pois nenhum dos dois personagens de hoje tem uma altíssima velocidade de ataque. Aqui é importante entender que existe uma diferença entre a velocidade de combate e a velocidade factual do ataque. Vocês vão entender melhor com os golpes do Zero. Durante seu combate com o Buda, o Zero Fuku trocava diversos golpes com o Iluminado. Essa seria a sua velocidade de combate. Mas o Zero tem golpes mais rápidos que os golpes normais que ele trocava com o Buda, como a forma de Tempestade, que é basicamente a forma mais forte do cutelo que foi capaz de seguir o Buda correndo pela arena. E ele também tem o seu ataque final no Buda, onde seu cutelo se estende e dispara em alta velocidade na direção do oponente, um golpe que conseguiu relar no Buda e ainda conseguiu alcançar o portão dos humanos em questão de instantes. Já o Hércules não tem um golpe tão rápido quanto isso, mas no aspecto de velocidade de combate ele é bastante bom, sendo capaz de atacar Jack diversas vezes em alguns momentos de guarda aberta e inclusive utilizando disparadas e avanços rápidos para intensificar os seus golpes. Mas não tem jeito, o Zero certamente tem a vantagem por causa daquele golpe que rela no Buda e vai levar o ponto de velocidade de ataque, empatando assim o confronto. Velocidade de reação. Nesse ponto o Zero padece bastante, pois os seus únicos feitos são trocar golpes com o Buda usando a sua espada Vajra ou a alabarda, feitos que, convenhamos, não são nada mais que normais. Quanto ao Hércules, apesar de ele não ser um grande exemplo nesse stat, ele ainda tem feitos legais, né, se defendendo das facas do Jack, do lançamento dele de pedras e outros penduricalhos, e especialmente desviando da cerca do Jack a queima-roupa em um ponto cego. Então o Hércules tem feitos bem melhores que o Zero e vai levar ao ponto de velocidade de reação também. Velocidade de movimento. Outro ponto que o Zero cadece muito, porque como lutador ele não só mal dá disparadas, como quando dá, né, é algo bem pouco impactante e impressionante. Diferente do Hércules, que no seu 12º trabalho simplesmente cortava distâncias consideráveis da arena com um único pulo ou impulso, e até mesmo fora dela ele era capaz de alcançar o Jack nos ares com um pulo rápido. Então sem dúvida esse ponto também vai ir para o Hércules, que abre uma distância bem grande em relação ao Deus da Miséria. Durabilidade. Essa aqui é uma larga vantagem para o Hércules, afinal o Zero Fuku não tem basicamente nenhum feito de durabilidade no mangá, sofrendo danos até mesmo de um chute casual do Buda, que apesar de ser nocivo e extremamente preciso, ainda é apenas um chute casual do Buda. Some isso a basicamente o Buda ser capaz de ferir Zero com as suas armas quase todas as vezes e até os socos do Buda derrotarem o Zero, e chegamos na conclusão de que seus stats e durabilidade não são tão bons assim. O que é bem diferente do Hércules, né, que é um dos deuses com mais durabilidade do mangá inteiro, especialmente pelo seu feito de tancar o Bênção de Rondó, um prédio inteiro caindo em alta velocidade na sua cabeça, e mesmo assim ele não sofrer nenhum dano aparente ou no mínimo visível. Então obviamente o ponto de durabilidade também vai pro Hércules. Resistência. Diferente de durabilidade, em resistência o Zero ao menos tem alguns feitos interessantes, sendo capaz de lutar mesmo após ter o seu peito coertado pela alabarda do Buda, além de outros cortes superficiais ou ataques de impacto como o seu golpe ali com a clava e claro, né, o chute inicial da rodada também. Porém o Hércules é um dos deuses mais resistentes de todo o mangá, sendo capaz de lidar com as armadilhas de Jack por quase 30 minutos, resistindo a facas cravando a sua pele diversas vezes, ao próprio, né, já citado Bênção de Rondó e claro, também ao seu braço arrancado. Então obviamente nem precisa de muita elaboração aqui, o ponto de resistência vai ir para o Hércules. Estamina. E por incrível que pareça, o Zero tem um feito bem sólido de estamina aqui, pois no seu flashback vemos que ele passou boa parte da Ásia Indiana acumulando a miséria da humanidade durante anos, e mesmo assim ele não demonstrou cansaço nenhum no sentido de, né, caminhar e andar por toda essa distância, ele apenas se cansou por acumular a miséria dos humanos. Já o Hércules, né, o herói grego, tem como principal feito lutar por tempo indeterminado com o Ares e o seu exército de anjos, além de, claro, enfrentar o Jack por quase 30 minutos em uma das lutas mais cansativas do Ragnarok. Ambos Eros e Hércules têm feitos bastante parelhos e difíceis de se mensurar, assim como o stats de estamina no geral tem essa dificuldade de se mensurar mesmo, né? Então esse ponto pode acabar indo de fato para qualquer um dos dois de hoje. Mas enquanto ambos têm feitos de tempo em contexto indeterminado fora do Ragnarok, né? A gente não sabe se o Hércules lutou por minutos ou horas com Ares, ou se o Zero parava para descansar normalmente nas suas viagens pela Ásia, né? Temos pelo menos as suas respectivas lutas no Ragnarok, onde nelas o Hércules definitivamente demonstrou mais feitos nessa área, né? Lutou com o Jack por muito mais tempo do que o Zero lutou contra o Buda, então por isso, meio que num desempate, o ponto de estamina vai pro Hércules. Toleranciador. Se em estamina o Zero demonstrou algo, em toleranciador é completamente diferente, pois como citei no ponto de resistência, os golpes que o Zero sofre parecem dar muito dano a ele, mesmo não sendo golpes tão substanciais quanto os do Hércules, que mal exposta a reação para os golpes que o Jack dá nele, incluindo de decepar o seu braço. Por isso, sem dúvidas, o ponto de toleranciador vai pro Hércules também. Inteligência.
Apesar do seu comportamento quase infantil, Zero tem alguns feitos de inteligência interessantes se for parar para você dar uma olhada. Como o conhecimento do Zero é acumulado entre os 7 deuses da sorte, seus feitos são assim também do Zero. E vimos que alguns deles, como por exemplo a Base Aiten, são capazes de até tratar algumas feridas menores, o que dá ao Zero certo conhecimento de medicina, mesmo que de leve. Já o Hércules não tem esse tipo de conhecimento técnico, mas tem pelo menos alguns feitos intrapessoais, feitos de inteligência que envolvem a compreensão dos sentimentos dos outros, como ao entender, mesmo sem ninguém dizer, o que levou o Jack ao desespero, o ambiente aterrador e uma traição profunda. Por isso sim, apesar do Zero ter uns feitos brutos de conhecimento, eu particularmente vejo os feitos intrapessoais do Hércules como mais relevantes, até porque os do Zero meio que é só conhecimento básico de medicina, então o Hércules também vai levar ao ponto de inteligência, abrindo uma larga vantagem em relação ao deus da miséria Zero Fuku. Inteligência de batalha. E para finalizar os pontos de inteligência temos o Battle QI, que com o Hércules é um dos maiores do mangá, por principalmente ter os feitos de compreender qual era o tesouro sagrado do Jack antes mesmo de pessoas como Loki, Hermes e até mesmo Odin perceberem. Quanto ao Zero, sendo a fusão de 7 deuses, é de esperar que ele tenha no mínimo bastante experiência e conhecimento, mas durante sua luta com o Buda, ele pouco mostrou isso de maneira prática. Por isso, novamente, o ponto vai ir pro Hércules. Habilidades. Nessa batalha divina, ambos contendores têm uma variedade bem grande de hacks, então vamos passar um por um para ver qual deles tem o melhor e mais relevante arsenal, começando pelo Zero Fuku. Sendo o deus da miséria e do infortúnio, obviamente a principal habilidade do Zero Fuku é a manipulação e a absorção de infortúnio, que ele usa principalmente para salvar os humanos de seus males lá no seu flashback. Por meio do processo de extrair miséria, Zero também demonstrou os hacks de cura e manipulação de idade, sendo capaz de curar doenças pulmonares e até mesmo rejuvenescer algumas pessoas. Mas nada disso é o que o Zero usa no seu combate. Na realidade, durante a luta, o Zero constantemente usa sua manipulação e absorção de miséria em si mesmo, acumulando a miséria no seu cutelo da miséria, um cutelo com a habilidade de empoderamento, uma habilidade onde o usuário se fortalece constantemente baseado em alguma condição, no caso do Zero, de se sentir desafortunado ou miserável. Ao acumular a miséria, Zero troca de armas constantemente, indo para um machado ainda maior, uma clava com espinhos que crescem, o cutelo gigante que pega parte considerável da arena e a sua forma mais forte, o cutelo da miséria forma tempestade, um ataque com uma chuva de lâminas gigantes que seguem o seu oponente buscando cortá-lo até o último pedaço. Além disso, no final da sua batalha com o Buda, o seu cutelo se transformou uma última vez, se esticando em muita velocidade e acertando de raspão o Buda na bochecha, um feito bem interessante para o Zero Fuku. Por todas essas mudanças de armamento, o Zero recebe também o hacks de controle de armas, e assim a gente finaliza as habilidades do Zerinho. Agora vamos para o semideus Hércules, vamos ver que habilidades são as mais fortes e interessantes. Sendo o deus indomável que nenhum outro deus pode subjugar, Hércules tem logo de cara resistência à manipulação de medo. Vemos isso principalmente por meio do Jack, alguém tão vil e maligno que a sua mera presença já assustava os humanos da plateia e a própria Valkyria Hillock, mas o Hércules nem tremeu. No sentido de armas, o Hércules naturalmente demonstrou ter maestria em armas, mais especificamente na sua clava, que ele naturalmente usa durante seu combate e também como meio de canalizar os seus 12 trabalhos, o êxodo hercúleo, as 12 habilidades que o Hércules ganhou após a sua provação para se tornar deus. Com o primeiro trabalho, o Leão de Nemeia, Hércules conjura uma poderosa onda de energia azul que foi capaz de destruir o guarda-chuva divino do Jack, que previamente resistiu a um golpe do Hércules, além de deslocar o seu ombro, dando também ao grego o hack de manipulação de energia. Como seu sexto trabalho, as aves de Stínfalo, Hércules pode lançar uma grande lufada de vento que repeliu as facas aceleradas do Jack, concedendo a ele assim manipulação de ar. Mas é com o seu 12º e mais forte trabalho que Hércules mostra toda a sua força e potencial destrutivo. Ao lançar sua clava aos céus, Hércules conjura o Cerberus, o cão de Hades, se fundindo com ele e se transformando nessa forma absurdamente épica. O 12º trabalho, o cão do submundo Cerberus, recebendo os hacks de conjuração, fusionismo e transformação. Nessa forma, os stats físicos do Hércules aumentam muito, sendo capaz de destruir Londres e os objetos divinos do Jack facilmente, com socos destruindo objetos que antes só eram destruídos pelo seu primeiro trabalho. Além disso, suas garras têm a forma de uma garra, com o seu soco carregando a força de arrasto capaz de deixar marcas por toda a cidade de Londres. Com isso, o Hércules também recebe os hacks de armamento natural e amplificação de estatísticas, sendo esses todos os hacks do Hércules.
Hércules. Como puderam ver, esse confronto tem dois personagens com bastante hacks, não só no quesito de diversidade, né, como também no quesito de serem bem únicos, né, e ambos lutadores têm muito do seu estilo de luta nesses hacks específicos. Zero tem o seu principal ponto e vantagem no combate, né, na sua destruição absurda, no seu poder de fogo alto e na sua evolução exponencial de acumular sua própria miséria, enquanto Hércules tem como sua grande vantagem, né, o seu poderio ofensivo no 12º trabalho. Dentre os dois é bem equilibrado, né, para saber qual que é o hacks mais poderoso. Como eu falei, ambos são muito úteis para os dois lutadores, mas sem dúvidas o que causa menos problemas para o seu usuário é o Zero Fuku. Vale lembrar que os trabalhos do Hércules têm uma consequência, sua tatuagem crescer e causar dor extrema, e quando elas tomarem todo o corpo do Hércules, ele vai morrer. Para acessar o seu trabalho mais forte, o Hércules entra em um estado onde a tatuagem constantemente cresce até que ele mate o seu oponente ou que ele morra. Uma consequência muito pesada, que por exemplo o Zero Fuku não tem. O Zero Fuku apenas evolui exponencialmente de acordo com quanto ele absorve de miséria. Ou seja, o Zero basicamente se fortifica até que o oponente mate ele ou que ele mate o seu oponente, diferente do Hércules que vai sofrer de forma passiva quando entrar na sua transformação final. Por isso sim, o ponto de hacks vai ir pro Zero. E assim terminamos a disposição de pontos desse confronto, indo direto pro matchup. E finalmente chegamos no momento de analisar e descobrir quem vai vencer hoje. Será que a miséria do Zero Fuku vai engolfar o herói indomável, ou o herói Hércules será capaz de salvar o maligno deus da armadura que o corrompeu? Temos que começar essa análise constatando um fato. Mesmo na forma base, Hércules é consideravelmente mais durável e resistente que o Zero Fuku. Isso é uma vantagem muito grande para o Hércules, afinal ele pode lidar muito bem com os ataques iniciais do Zero Fuku, como o seu cutelo principalmente, né, que mesmo sendo muito destrutivo, carece de velocidade para acertar o Hércules, que tem feitos consideravelmente bons de reação em comparação com os ataques do Zero. Já o Hércules, do contrário, poderia contra-atacar o Zero com alguns golpes da sua clava, mas eles também não têm feitos relevantes e eventualmente ambos Hércules e Zero Fuku chegariam num impasse, até o Hércules ver que o poder do Zero vai aumentando com o tempo, então ele vai usar a sua primeira cartada, o primeiro trabalho do êxodo hercúleo Leão de Nemeia. A energia do trabalho explode pela arena e lança o Zero para longe, mas o dano não parece ser relevante. Contra Jack, o humano teve o seu ombro deslocado, mas porque teve o seu guarda-chuva divino quebrado, o que acabou aliviando parte do dano. Aqui o Zero teria o seu cutelo da miséria fortificado para se defender, um objeto bem mais durável e relevante, né, do que um guarda-chuva divino comum, para proteger ele ainda mais, né, contra o Leão de Nemeia. Além de, claro, ele também ter feitos de resistência para demonstrar que não, né, ele não vai morrer pro primeiro trabalho do Hércules. Agora, após o primeiro trabalho, o Zero iria se ferir um pouco e ver o seu sangue cuspindo em sua mão o faz se sentir miserável, muito miserável. Frente ao herói indomável, tudo o que lhe resta é a miséria. É então que o cutelo responde, se transformando no cutelo da miséria gigante que toma toda a arena. Hércules vê incrédulo esse golpe mortal de grande alcance e toma parte da arena, até ele descer completamente para matar o grego. Aqui, o nosso herói Hércules tem algumas opções. Diferente do Buda, o Hércules não tem um escudo para proteger ele, mas ele tem os seus trabalhos. Usar o Leão de Nemeia aqui, novamente, no máximo jogaria o cutelo um pouco para cima quando o cutelo colidisse com o golpe, mas o Zero novamente só faria força para baixo e atacaria de novo. Usar o sexto trabalho, né, as aves de Instímpalo, até poderiam fazer um efeito parecido, né, jogar o cutelo gigante um pouco para trás, mas o Zero novamente poderia lançar, né, o cutelo de novo contra o Hércules. E aí que vem o que a gente comentou no ponto de hacks. Mesmo supondo que o Hércules possa contra-atacar o cutelo gigante com os seus trabalhos, o Zero não tem nenhuma consequência em simplesmente atacar de novo com o cutelo gigante. Já o Hércules toda vez vai ter que ver a sua tatuagem crescendo, colocando-o cada vez mais perto da morte. Por isso aqui, pra mim, a melhor opção que o Hércules pode ter, né, que ele pode fazer, é fazer o que ele faz de melhor em uma luta, que é tancar o golpe em cheio. O Hércules já tem o feito da bênção de Rondó, um golpe massivo de alto alcance, né, pra argumentar que ele não morreria pro cutelo gigante. Some isso com o fato que ele tem a sua clava pra, no mínimo, fazer parcialmente o papel do escudo do Buda e impedir os dentes do cutelo de acertá-lo, e a gente teria um Hércules que até pode sofrer do impacto do cutelo, né, ser pressionado no chão, mas
não sofreria danos substanciais e definitivamente não chegaria perto de morrer. Vale lembrar que o Buda, que não é um personagem fisicamente poderoso, longe disso, né, conseguiu sem muitos problemas defender a pressão e potência do cutelo e jogá-lo para longe. Claro, ele tinha o seu escudo, mas o Hércules aqui tem a sua clava e é muito mais forte fisicamente que o próprio Buda. Então ele até poderia sofrer algum impacto da pressão vindo de cima para baixo, né, ser afundado no chão, sofrer ali algum dano de leve, mas nada que realmente daria danos absurdamente relevantes no Hércules. Com o cutelo gigante do Zero sendo lançado para trás pela força do herói grego, Zero Fuku reage com uma nova forma do cutelo e ele e Hércules novamente trocam golpes com o Zero, tomando a vantagem. Afinal, ele tem mais poder destrutivo em relação ao Hércules base. No entanto, ambos têm velocidade de ataques próximos nessa forma, com o Zero tendo a vantagem da batalha corpo a corpo, principalmente pelos seus spams desesperados de golpes. Aqui seria normal que o Hércules fosse pressionado, inclusive muito ferido. Vale lembrar que o Zero tem mais potência de ataque nos golpes comuns deles, né? O cutelo da miséria fortificado certamente é mais poderoso do que a clava do Hércules, e igualmente como seus golpes. E o poder destrutivo do Zero vai ficando cada vez maior porque ele evoluía cada vez mais ao ver que o Hércules não iria caindo para os seus golpes. Então ele poderia puxar, por exemplo, o seu nunchaku duplo da miséria, podendo atacar de dois lados. O Buda, frente a essa arma, usou uma alabarda para poder responder a isso, mas o Hércules com a sua clava não tem capacidade de contra-atacar com tanta força ou lidar com ataques duplos, então o Zero certamente cortaria e machucaria muito o Hércules nesse momento. Por isso, né, vendo que o Zero estava sendo tomado pela miséria infinita do seu âmago interior, o Hércules decide que tá na hora de acabar com esse confronto e salvar o deus da sua própria miséria. Ele lança sua clava para longe e traz para a arena Cerberus, se fundindo com ele e ativando o 12º trabalho, a calamidade do submundo Cerberus, o cão de Hades. Essa é a cartada do Hércules para balancear o poder destrutivo absurdo, a velocidade de ataque e a potência de ataque com o cutelo tão miserável do Zero Fuku. Na forma Cerberus, Hércules consegue avançar de maneira muito mais brutal, lançando socos mais fortes que o seu primeiro trabalho, e especialmente tendo a capacidade de contra-atacar ou até subjugar os golpes do Zero com os seus socos que destroem Londres por completo. Com isso, Hércules, que estava pressionado anteriormente, agora toma vantagem e busca acabar o confronto rápido, porque a sua tatuagem vai começar a crescer cada vez mais. Zero Fuku é completamente subjugado e responde com o cutelo evoluindo para a forma Tempestade, onde várias lâminas começam a ir atrás do Hércules. Diferente de Buda com a sua espada, o Hércules não tem uma lâmina para passar pela Tempestade do Zero, mas ele tem a sua alta potência de ataque com os punhos, que conseguiria destruir com facilidade os objetos divinos do Jack, e também tem a sua resistência e durabilidade absurda para tancar qualquer lâmina que passe por ele. Vale lembrar que contra o Jack, o Hércules sobreviveu a saraivadas de facas divinas perfurando a sua pele, uma coisa similar ao que aconteceria com a forma Tempestade do Zero. Mas aqui o Hércules poderia contra-atacar com os seus dois punhos, né, e ir destruindo as lâminas pouco a pouco, mais ou menos como o Buda fez com a espada. Seria bastante difícil e demorado chegar perto do Zero Fuku, mas eventualmente o nosso herói grego conseguiria passar pela Tempestade de miséria e alcançar o seu oponente. Vendo que o herói grego passou até mesmo da sua melhor forma do cutelo, Zero começaria a se sentir ainda mais miserável. O herói, tanto para os deuses quanto para os humanos, estava sacrificando a sua vida para vencer o combate. Era o Hércules quem brilhava naquele momento. Então o cutelo dispara o seu ataque mais rápido, um ataque que o Buda no mangá desviou apenas de raspão. E esse ataque mataria o Hércules? Bom, sem dúvidas, forçar o Buda a desviar de raspão é um feito e tanto, mas não podemos nos esquecer que o Hércules demonstrou um feito parecido de esquiva, ao esquivar parcialmente da cerca do Jack vinda de um ponto cego. Basicamente o mesmo caso aqui, só que obviamente num golpe mais lento. Pelos seus feitos, não seria exagero dizer que o Hércules poderia até mesmo perder o olho, mas dizer que ele não reagiria, né, logo um Hércules com um feito próximo, né, da mesma aplicação de ataque, na minha visão, é bastante errado. Com isso, o Hércules abraçaria o deus da miséria e, fazendo como prometeu, ele o salvaria da sua escuridão. O Apheli Zero seria carregado e Hércules acertaria em cheio um Zero Fuku já ferido e cansado, e com isso toda a plateia veria o herói grego superando a miséria e a escuridão mais uma vez. Apesar de ter alguns feitos de resistência, a durabilidade extremamente baixa do Zero, somado com o fato que a gente não sabe quanto mais ele poderia evoluir, né? E claro, o Hércules tendo uma durabilidade e resistência absurdas, fazem desse confronto um confronto acabado. Mesmo que o Hércules não vencesse o Zero, especialmente
especificamente com um Aphelios Hero após o disparo veloz do Zero, o pequeno Zerinho não apresentou mais nenhum golpe com a capacidade de matar o Hércules na sua forma do Cérebro, o que demonstra também a sua falta de potência de ataque. Enquanto, por outro lado, o Hércules está na sua forma mais forte, com bastante danos, claro, né, mas nada extremamente mortal ou brutal, nenhum membro arrancado, por exemplo, no máximo um olho perdido, e com ataques muito destrutivos à sua disposição, que foram capazes de destruir itens divinos do Jack e que contra o Zero eventualmente fariam o serviço de vencê-lo completamente. Por isso, pra mim, já tá bem evidente que na batalha entre o Deus Indomável de vontade absoluta que nunca cedeu à escuridão do mundo, o herói Hércules, e o Deus caído, o miserável que carrega a escuridão humana, o maligno Zero Fuku, o combate está decidido. Zero Fuku versus Hércules, movimento decisivo Aphelios Hero, vencedor Hércules. E apesar de muito esforço, nosso querido Zerinho realmente não tem muito o que apresentar. Antes do Hércules ativar o seu trabalho mais forte, os seus pontos mais relevantes, né, a capacidade destrutiva, o Hacks e a potência de ataque, certamente colocam na vantagem. Mas depois disso, Hércules toma toda a vantagem do combate, sendo a esponja de danos que ele é, né? Fica muito difícil de matar ele nesse estado, ainda mais que o Zero não tem lá ataques extremamente poderosos. Por isso, o Zero acaba sim ficando para trás em relação ao Hércules, e eu particularmente vejo esse como um resultado bem concreto e sólido. Em uma eventual luta deles no mangá, eu vejo ambos mostrando bem mais do que mostraram. Eu não duvido que o Zero evoluísse mais do que quanto ele evoluiu com o Buda, e também não duvido que o Hércules usasse outros trabalhos que ele acabou não usando contra o Jack. Mas como a gente só tem isso pra analisar, né, o que eles mostraram no mangá, a análise é usando isso mesmo. Mas agora eu quero saber de você. Acha que o herói Hércules poderia mesmo salvar o Zero da escuridão, ou o deus maligno das lendas espalharia sua miséria até mesmo pelo indomável herói grego? Comente aí embaixo e não se esqueçam do like e da inscrição, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord Falha, Doma, Rio, Lins e só apenas um John, e aos membros General de Guerra João VRK, Vitor Emanuel, Omni, Arthur Luiz, Alex Aidan, Kim Chan, Ariel, Saif, The Son of Light, Tetel, Martinho D e Isadora Dotto por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.